Imagine tentar cortar um país ao meio. Não com guerra, mas com paz, explosivos e milhares de homens enfrentando selva fechada, rios furiosos e um clima que parecia querer matar qualquer um que ousasse desafiar aquela terra. Agora, imagine investir milhões nesse projeto. Assistir trabalhadores morrerem aos milhares, ver deslizamentos soterrando meses de trabalho em questão de minutos e ainda assim continuar insistindo. Durante séculos, esse pedaço estreito de terra entre dois oceanos foi visto como a chave para dominar o comércio mundial. Quem controlasse essa passagem controlaria rotas, economias e influência global. Mas havia um problema. A natureza não estava disposta a colaborar. O que começou como um sonho grandioso rapidamente se transformou em um dos maiores fracassos da engenharia moderna. Uma obra marcada por falência, escândalos políticos, doenças letais e decisões controversas que mudaram o mapa das Américas. E mesmo depois de tudo dar errado, alguém decidiu tentar de novo. E dessa vez, o mundo inteiro estava observando. Essa é a história do Canal do Panamá, a obra que desafiou a natureza, redefiniu o poder global e quase destruiu reputações, governos e impérios no processo. A ideia que parecia impossível. Muito antes das máquinas modernas, muito antes da tecnologia pesada, já existia uma obsessão: encontrar um atalho entre o Oceano Atlântico e o Pacífico. Desde os anos 1500, exploradores espanhóis já percebiam algo curioso. O Panamá era estreito, muito estreito. Apenas cerca de 80 quilômetros separavam dois oceanos. Para os navegadores da época, aquilo parecia quase uma provocação da própria geografia. De um lado, o Atlântico, de outro, o Pacífico, e entre eles, apenas uma faixa de terra coberta por selva densa, rios caudalosos e terrenos montanhosos. Se fosse possível atravessar aquele trecho, navios poderiam economizar milhares de quilômetros de viagem. Rotas comerciais inteiras mudariam, mercadorias chegariam mais rápido, e quem controlasse essa passagem controlaria uma das rotas mais importantes do planeta. Mas havia um problema. No meio daquele atalho existia selva fechada, rios imprevisíveis, montanhas instáveis e um clima capaz de destruir qualquer planejamento. As chuvas eram intensas, os rios transbordavam com facilidade e o terreno parecia se mover constantemente. Durante séculos, a ideia de um canal foi considerada impossível. Não faltava vontade. O que faltava era tecnologia, dinheiro e alguém disposto a enfrentar a natureza naquele lugar. Até que surgiu um homem que acreditava que impossível era apenas uma palavra. O francês que achou que podia tudo. O nome dele era Ferdinand de Lesseps, o mesmo responsável pelo Canal de Suez. Um herói da engenharia, um diplomata influente, um homem que acreditava que poderia repetir o sucesso, só que agora nas Américas. Em 1880, ele começou o projeto. A proposta parecia simples: um canal ao nível do mar, igual ao Suez. Mas o Panamá não era o Egito. Ali, a natureza não colaborava, ela atacava. Chuvas torrenciais transformavam escavações em lamaçal. Deslizamentos soterravam máquinas e trabalhadores. E pior que tudo, doenças tropicais. Malária, febre amarela, mosquitos invisíveis que matavam em silêncio. Cerca de 20.000 trabalhadores franceses morreram. O projeto virou um pesadelo. Em 1888, a empresa faliu. O sonho francês afundou. E junto com ele, a reputação de Ferdinand. Os Estados Unidos entram no jogo. Mas a ideia nunca morreu. Ela era estratégica demais. Quem controlasse aquela passagem, controlaria o comércio entre dois oceanos. E no início do século XX,
Uma nova potência estava determinada a expandir sua influência no mundo. Os Estados Unidos cresciam economicamente, fortaleciam sua marinha e buscavam rotas mais rápidas para mover navios militares e mercadorias entre os dois lados do continente. Para os americanos, o canal não era apenas um projeto de engenharia, era uma questão de poder. Foi então que os Estados Unidos decidiram agir. Em 1902, compraram os ativos franceses, máquinas abandonadas, escavações inacabadas e toda a infraestrutura que havia restado do fracasso europeu. Mas havia um obstáculo político. O Panamá ainda fazia parte da Colômbia. Os americanos tentaram negociar. A Colômbia recusou. O governo colombiano acreditava que o valor oferecido pelos Estados Unidos era muito baixo para abrir mão de uma região tão estratégica. E então, a história tomou um rumo controverso. Os Estados Unidos apoiaram a independência do Panamá. Navios de guerra americanos apareceram próximos à costa, impedindo que tropas colombianas interferissem no movimento separatista. Poucos dias depois do reconhecimento do novo país, um tratado foi assinado dando aos americanos controle sobre a zona do canal. Foi um acordo polêmico, questionado, criticado, mas funcional. Agora nada mais impediria a construção. Ou, pelo menos, era o que pensavam. No início, os americanos cometeram o mesmo erro dos franceses. Insistiram em um canal ao nível do mar. Rapidamente perceberam que aquilo seria suicídio técnico. O rio Chagres era imprevisível. Em alguns períodos ele parecia calmo, mas durante as chuvas podia se transformar em uma força destrutiva capaz de inundar escavações inteiras em poucas horas. As chuvas eram devastadoras. Tempestades tropicais caíam com tanta intensidade que grandes áreas de trabalho simplesmente desapareciam sob lama e água. O terreno era instável. Montanhas escavadas desmoronavam com frequência, soterrando trilhos, máquinas e semanas inteiras de trabalho. Foi então que surgiu a solução que mudaria tudo. Eclusas. Gigantescos elevadores de água capazes de erguer navios até um lago artificial no meio do país, o Lago Gatun. Na época, ele se tornaria um dos maiores lagos artificiais do mundo, criado justamente para permitir a travessia entre os dois oceanos. Uma obra de engenharia sem precedentes. Um sistema gigantesco que funcionaria quase como uma escada aquática para navios de centenas de metros de comprimento. Mas antes que a engenharia funcionasse, era preciso resolver outro problema: as doenças. Durante anos, trabalhadores continuavam adoecendo em ritmo assustador. Malária, febre amarela, doenças transmitidas por mosquitos que se reproduziam facilmente nos pântanos da região. O médico William Gorgas liderou uma campanha sanitária intensa: drenagem de pântanos, combate a mosquitos, controle de focos. Casas passaram a ter telas nas janelas, reservatórios de água foram tratados e áreas insalubres começaram a ser eliminadas. Foi uma revolução na saúde pública. Pela primeira vez, o número de mortes começou a cair. E pela primeira vez, parecia que a humanidade finalmente estava vencendo a batalha contra a natureza naquele lugar. Engenheiros renunciavam. A pressão era enorme. O projeto consumia recursos gigantescos. A imprensa acompanhava cada passo da construção e qualquer erro podia virar um escândalo político. Muitos acreditavam que o canal estava condenado a repetir o fracasso francês. Até que Theodore Roosevelt escolheu um militar disciplinado, George Washington Goethals. Ele não era diplomata, não era político, era engenheiro do exército, um homem conhecido por sua disciplina rígida e por não recuar diante de desafios difíceis. Roosevelt queria alguém que não desistisse, alguém que conseguisse impor organização em uma obra gigantesca, cheia de problemas técnicos e logísticos. E Goethals fez exatamente isso. Ele reorganizou equipes, acelerou escavações, coordenou milhares de trabalhadores e máquinas que operavam quase sem parar.
Sob sua liderança, a construção finalmente começou a avançar de forma consistente. E ele tinha uma missão clara: terminar o canal. E ele terminou. Após mais de 30 anos desde o início francês, depois de fracassos, doenças, falências e disputas políticas, em 15 de agosto de 1914, o navio SS Encon atravessou oficialmente o Canal do Panamá. Pela primeira vez na história, um navio cruzava aquela estreita faixa de terra ligando 2 oceanos. O impossível havia sido concluído. Como o canal funciona? Diferente do Canal de Suez, que está ao nível do mar, o Panamá funciona como um sistema de escadas aquáticas. Isso acontece porque o terreno entre os 2 oceanos não é plano. Existe um grande desnível no meio do caminho, o que torna impossível simplesmente abrir um canal reto ao nível do mar. Foi por isso que os engenheiros criaram um sistema engenhoso para resolver o problema. 3 eclusas sobem o navio. Cada uma delas funciona como uma gigantesca câmara que se enche de água lentamente. À medida que a água sobe, o navio também sobe junto, como se estivesse sendo levantado por um elevador de água. Ele cruza o Lago Gatun, um enorme lago artificial criado justamente para conectar os 2 lados do canal. Depois, 3 eclusas descem novamente. O processo é exatamente o contrário. A água é liberada gradualmente e o nível da câmara diminui, fazendo o navio descer até alcançar novamente o nível do oceano. Tudo movido por gravidade, sem bombas gigantes, sem consumo absurdo de energia, apenas engenharia inteligente e um sistema hidráulico cuidadosamente planejado. Décadas depois, um novo conjunto de eclusas foi construído. A expansão foi inaugurada em 2016 para permitir a passagem de navios muito maiores, conhecidos como Neo-Panamax. Agora navios até 3 vezes maiores conseguem atravessar. Hoje, cerca de 35 a 40 navios passam por ali todos os dias. Cada travessia pode levar entre 8 e 10 horas. Milhões já atravessaram. Bilhões são movimentados. E o Panamá arrecada bilhões em pedágios todos os anos, transformando o canal em uma das infraestruturas mais importantes para o comércio global. O Canal do Panamá não é apenas uma obra de engenharia. É uma história de ambição, fracasso, política, doenças, persistência e poder. Um projeto que começou como sonho europeu virou estratégia americana e hoje é símbolo da soberania panamenha. E talvez o mais impressionante de tudo é que ele continua funcionando contra a natureza, contra crises, contra o tempo. Agora eu quero saber, você teria investido em um projeto que matou milhares de pessoas e já tinha falido uma vez? Comenta aqui embaixo. Se você gosta de histórias que misturam engenharia, política e tensão real, já deixa seu like. Se inscreve no canal porque tem muito mais história absurda vindo por aí. E se você quer entender como outra crise mudou o mundo inteiro, clica no próximo vídeo que está aparecendo agora. A gente se vê lá.